Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a minha, a sua, a nossa vida. Seja muito bem-vindo ao programa Antenas do Coração, há 20 anos realizado por mim, doutora Márcia Schwindt, aqui com o Pedro na técnica, em transmissão para todo o planeta, em transmissão para também aqueles que me seguem no meu Instagram, Márcia P. Schwindt, e também na Clínica Bem-Estar e Equilíbrio. Sejam muito bem-vindos ao programa Antenas do Coração. E hoje eu estou muito feliz, não é mesmo, Pedro? Semana passada eu estava me despedindo de vocês, mas estamos reiniciando o nosso programa Antenas do Coração, graças a Deus, porque nós realmente, ao longo destes 20 anos, temos aí uma interação tão feliz, tão amistosa, com resultados tão positivos, não somente para aqueles que são ouvintes, que são pacientes da clínica, mas sobretudo para o meu próprio aprendizado. Então, que nestes 25 minutos de conexão, de interatividade, nós possamos captar do universo toda a energia necessária para transformar a nossa vida para melhor. Presta atenção, hoje o nosso programa está em edição especial. O que nós vamos conversar é um tema que eu considero muito importante. Por quê, Márcia? Você sabia que existem causas para a obesidade, causas emocionais, causas psíquicas? A sua forma de enxergar a vida, a sua forma de lidar do seu cotidiano pode afetar as questões da sua saúde no sentido, seja do emagrecimento, seja da obesidade. Como assim, Márcia? Muitas pessoas conseguem até fazer uma dieta, praticar atividade física, perder 10 quilos no mês. Mas se elas não mudarem a mentalidade, elas vão engordar tudo de novo. Tem pessoas que simplesmente fazem dieta, vão ao endocrinologista, nutróloga, nutricionista e não conseguem emagrecer. E nem comem tanto assim. Existem outras pessoas que falam para mim, Márcia, é inacreditável, né? Eu faço tudo direitinho, eu até consigo um pouco, mas o estresse, a vida cotidiana faz com que eu ganhe novamente, inclusive pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, muitos deles vieram a ter o mesmo peso, ou seja, voltaram ao sobrepeso. Então, se você que está aí me ouvindo já passou ou está passando por esta questão, se você tem algum familiar que vive esta questão, nós vamos falar sobre as causas emocionais da obesidade e no dia 1º de março é carnaval, não é? Nós vamos fazer o programa ao vivo, o Antenas do Coração, e você é meu convidado a participar de um workshop online, apenas 1h30 de workshop, 1 hora, e depois na outra meia hora eu quero conhecer você e te ajudar sobre sobrepeso e obesidade, causas emocionais. A primeira causa da obesidade, do sobrepeso, que você precisa refletir, é sobre a síndrome de herói e de heroína. O que é a síndrome de herói e heroína? Sabe aquela pessoa que está sempre querendo salvar os outros e perde a noção do seu real limite? Sabe aquela pessoa que está sempre querendo dar conta das demandas, das solicitações e cria disponibilidades de atenção, de cuidado, de carinho excessivo para com os outros, muitas vezes esquecendo dela própria, perdendo a noção do seu real tamanho, ou às vezes até querendo e precisando ser maior do que se é para dar conta de tudo isso? Pois é, a síndrome do herói e da heroína faz com que, psiquicamente, no seu cérebro, quando você perde a noção do teu limite, você precise realmente ficar maior para dar conta. E ficar maior é engordar. Ficar maior é aumentar o seu tamanho, o seu volume. Só que ao aumentar o seu tamanho, o seu volume, essas demandas, essas cobranças, essas disponibilidades continuam aumentando. Então é aquela pessoa que faz uma dieta e volta a engordar. Por quê? Porque ela não sabe falar não.
Ela não sabe perceber o que realmente muitas vezes é da conta dela e o que realmente cabe ao outro fazer, realizar e resolver. Ao tomar tudo para si, muitas vezes essas pessoas têm uma dificuldade em delegar. Quando tentam delegar, ficam ali no controle, porque no fundo elas se sentem sempre muito responsáveis por tudo que acontece. A síndrome do herói e da heroína é a famosa síndrome do paizão também. Toda pessoa que, às vezes até no seu ambiente de trabalho, tem uma característica paternalista de passar a mão na cabeça de todo mundo e se sobrecarregar, esta pessoa vai estar em sobrepeso. Toda mulher também que tem aquela síndrome de mãezona, seja no seu ambiente de trabalho, transforma todo mundo em filho, e paparica e acaba também se sobrecarregando de responsabilidades, vai ter sobrepeso. Aquela mulher que passa a tratar o marido, e não somente seus filhos como mãe, mas o marido, você tomou o remédio, tem uma tendência também a se tornar maior, sendo maior do que se é a nível comportamental, não tendo uma troca justa, ela se sobrecarrega, porque para dar conta de ser mãe do marido, mãe dos filhos, mãe dos funcionários, mãe daquelas pessoas que ela trabalha junto, ela também acaba engordando. Então, se não tratarmos numa terapia, às vezes até a nível medicamentoso, a síndrome do herói, da heroína, a síndrome da mãezona, do paizão, nós vamos ter sempre aquele indivíduo que faz dieta, faz regime, toma medicamento e volta. É o efeito sanfona. Ou então a pessoa que faz tudo direitinho, mas o corpo, porque o corpo ele está muito associado à mente. A mente é o senhor, o corpo é o servo. Se o senhor não consegue dar ordens claras, definidas, que é o enxuga, para com isso, você tem limites. E ter limites, gente, não é ter limitações. Muitas pessoas acham que se elas diminuírem essa sobrecarga, elas vão se sentir pessoas limitadas, impotentes, nada disso. Eu costumo dar exemplo, aqui nós estamos num estúdio bonito, na Avenida Paulista, agradável. Aqui dentro, Pedro, cabe quantas pessoas? Acredito que umas 10. Se eu quiser colocar 50, pode até entrar, mas vai ficar todo mundo exprimido. Então, a pessoa que tem a obesidade, que tem o sobrepeso e que não consegue emagrecer, ela está numa relação da alma com o corpo aflitiva. Ela está sempre, e aí começa a sobrecarregar a coluna, os joelhos, ela acaba tendo problemas hormonais, principalmente quando se trata de crianças, jovenzinhos, que se sobrecarregam, às vezes, pelas questões da família, pelas questões dos outros. O famoso consulente, aquele que absorve, aquele que dá conselho, é sempre um gordinho, não é? Muitas vezes o gordinho que não está nem vivendo a própria vida. Porque ao resolver o problema de todo mundo, a pessoa não vive a vida dela. E ao não viver a vida dela, ela pensa muito, resolve muito, mas ela não tem ações para si. Por isso essa paralisação, essa estagnação. Porque a obesidade também traz a letargia. Segundo, vamos passar para a segunda causa emocional. Olha, tenho muita coisa para falar da síndrome do herói e da heroína, mas eu quero você no nosso workshop online, eu quero você também se tratando terapeuticamente falando. Então, no final do nosso programa, eu vou colocar o meu WhatsApp particular, também o telefone da nossa clínica para você poder ter acesso a tratar estas questões. Mas a segunda questão que faz com que o indivíduo tenha o sobrepeso e não consiga emagrecer. Culpa. Todo mundo que come culpa no café da manhã, no almoço, no jantar engorda. Toda pessoa que põe, às vezes, até água na boca, mas está se sentindo culpado por alguma coisa do passado ou do presente. Às vezes a pessoa ela não admite isso racionalmente, às vezes na terapia, e eu sempre pergunto, mas você se culpa do quê? Ou às vezes todo mundo gosta de culpá-la e ela aceita de alguma maneira.
Então, essa permissividade à culpa faz com que a pessoa, sem perceber, ela coma, tome água, na mente dela, isso vai me engordar. Nossa, isso pode me fazer mal. Quando o indivíduo, quando as células, os átomos, as moléculas do corpo entendem o seu real tamanho, quando a alma ela se sente bem dentro deste templo que é o corpo, quando ela reduz estas sobrecargas, seja da síndrome do herói ou das culpas, aprendendo a colocar culpa do lado de fora da casa interior, um verdadeiro milagre, vamos dizer assim, acontece porque não é milagre. Nós sabemos das leis que regem a vida, ação e reação. Culpa engorda, culpar-se engorda. Quando você é culpado em casa, na família, todo mundo te cobra e você absorve. Quando você vai para o trabalho e também se sente culpado. Márcia, mas isso não é responsabilidade? Responsabilidade é algo bem diferente, é a capacidade de dar respostas. Também nós precisamos entender que responsabilidade, obviamente, nós todos temos que ter, né? Isso representa uma evolução. Mas a culpa é um lixo que muitas vezes a gente carrega dentro de nós o tempo todo. Então, fazer uma terapia, ressignificar este passado, os traumas de infância, muitas crianças, né, na tenridade foram criticadas, ridicularizadas, se sentiram culpadas às vezes pelo desentendimento dos pais, pela falta de harmonia na casa. Aquele que absorveu a culpa, aquele que absorve a culpa, aquele que come, se alimenta, acreditando que aquilo que vai comer vai engordar, essa é a lei. Aquilo que ele acredita é aquilo que ele atrai e aquilo que ele vai manifestar. E o terceiro, eu vou aqui falar rapidamente, porque eu quero abrir o fone do ouvinte, né? Já vou até falar aqui o telefone, o Pedro está na técnica, eu quero falar com você, o nosso programa, ele é interativo, eu quero saber como é que você lida aí com esta sobrecarga, sobrepeso, você tem essas características? Você está tratando essas características? Qual a sua pergunta? 3171-0221 e o 3262. Pedro, coloca a vinheta, porque aí fica mais fácil para o ouvinte da Rádio Vibe Mundial ligar. Pode ser. 3171-0221, 3171-0221 e 3262-4490. 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. E eu sou a doutora Márcia Schwindt, terapeuta integrativa, especializada em homeopatia, florais, fitoterápicos, medicina ayurveda, e eu quero a sua ligação aí, o seu depoimento e a sua pergunta. Mas vamos continuar o nosso tema, você já pode ligar. Terceira causa emocional do sobrepeso, da obesidade. Nós falamos da síndrome do herói, da heroína, do paizão, da mãezona, falamos das culpas que muitas vezes a pessoa carrega, às vezes por traumas familiares, onde todo mundo infringiu nela culpa, seja por isso, por aquilo, e ela ficou lá tentando harmonizar. Quando ela come também sem consciência do que está comendo, da hora que está comendo, da quantidade, e sempre que ela foge, né, dessa coerência a nível consciencial, a alma sabe, puxa, isso vai me engordar. E esta crença, esta lei, isso vai me engordar, acaba engordando. Mas existe também uma terceira causa importante para nós comentarmos aqui. Como é que você vê o mundo? Como é que você está vendo tanto o seu mundo mais particular, a sua família, as pessoas que você convive, como o mundo lá fora, o universo de Deus? Toda pessoa que acredita que o mundo é hostil, agressivo, violento. E aí eu vou fazer um parênteses para aquelas pessoas que ficam grudadas na negatividade, não é mesmo, Pedro? Ficam sintonizadas com veículos de comunicação, por exemplo, que só propagam más notícias. Ou ela fica sabendo de uma tragédia e fica ali com a energia grudada na coisa. Normalmente a coisa ruim.
o que ela permite que aconteça na sua vida? O cortisol aumenta. Ela vai começar a perceber que todas as células começam a ter que se defender deste mundo hostil, agressivo e violento. Ela passa a mandar mensagens para o cérebro de que também ele precisa estar lá se defendendo. E existe uma formação de gordura de panículo adiposo. O que é o panículo adiposo? Sobretudo na região abdominal. É a necessidade de proteção. Quando você forma gordura, você consegue se proteger mais do frio, você consegue se proteger caso você tenha que ficar algum tempo sem comer. Né? A gordura, ela é protetiva. O problema é quando você começa a fazer essa gordura em decorrência não de situações realmente alarmantes, mas daquilo que você está sintonizado. Então, conceber o mundo como um lugar violento, agressivo, quando você começa a ver o mundo assim, como um lugar sujo, né? Um lugar onde as pessoas estão contaminadas pelo egoísmo, e nós falamos sobre egoísmo no programa anterior. Hoje, inclusive, o tema seria o orgulho. Nós temos lá na nossa característica os 7 pecados capitais, né? Em alguns mais acentuados, outros menos. Mas o problema é quando nós fixamos o nosso olhar, a nossa energia na negatividade do mundo, das pessoas, aí a produção, né? Aí tem aumento de colesterol, aí tem aumento da produção de panículo adiposo. Você muitas vezes com essa obesidade, sobrecarga de peso, você começa a fazer outros problemas de saúde que justificam você ter um pensamento errado, equivocado em relação à vida, sobretudo na negatividade. Eu não vou ignorar, nós não vamos aqui ignorar que você não passe por problemas. Nós respeitamos a sua história pessoal. Nós respeitamos os desafios que a vida possa trazer a você. Não estamos falando disso, mas estamos falando sempre nos programas do seu potencial divino, da sua capacidade de superação. Aquilo que você acreditar é aquilo que você vai ter. O Luiz Antônio Gasparetto, uma pessoa aqui, né, muito conhecida, comunicador de muitas datas, ele tem uma frase que fala: você está onde você se põe. Então, se você se põe em situações, se você concebe o mundo como um lugar perigoso, agressivo, violento, você se põe sempre numa postura de se sentir ameaçado, de ter reações de defesa, de se sentir facilmente ofendido. E para aguentar esse tranco, você vai precisar ter gordura. Você vai precisar, muitas vezes, ser maior do que você é para administrar toda essa negatividade. E muitas vezes falta o quê? Atenção no lado positivo. Falta atenção numa qualidade de vida melhor. Vai ver o pôr do sol, vai ver o amanhecer, viaje, descontraia. Se volte para a arte, para o lazer, para a cultura. Sabe, tem coisa boa no mundo, tem pizza, não é mesmo, Pedro? Tem pessoas maravilhosas, mas se você ficar sintonizado no que é negativo, você acorda, já começa a criticar, já liga a televisão ou o rádio em algum outro programa que não é da Vibe Mundial, não é mesmo, Pedro? Você vai acabar ficando assaltado, você vai ficar refém da negatividade e vai engordar. E a pessoa começa a comer, nem percebe o que comeu. Então, dentro da nossa atividade terapêutica, quero mandar aqui um abraço para a Marta, para Beatriz, para a Lucineide, né? Que bom ouvir aqui aqueles que estão nos acompanhando no Márcia Pechuindit e também na Clínica Bem-Estar e Equilíbrio, onde eu convido você também a conhecer o nosso trabalho. Mas vamos lá, obesidade tem causas emocionais. Se fosse assim, todas as dietas dariam certo para todo mundo. E uma outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês, né? E vou falar aqui o telefone, olha, é a última chamada para você ligar
ao vivo, nós estamos nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Aproveita agora, 3262-4490, o Pedro está aqui na técnica, e o 3171-0221. 3171-0221. 3262-4490. Tem muitas pessoas, você pode ligar, nós vamos atender aqui. Mas hoje é muito comum e muitas pessoas estão fazendo dietas de moda. A dieta low carb, dieta restrição de glúten e a pessoa não é celíaca, ou de lactose e a pessoa não tem a intolerância, ou eu vou fazer dieta da proteína. Olha, dentro da nossa atividade profissional de muitos anos, dentro do conhecimento da Ayurveda, nós aprendemos que nem tudo é bom para todos. Eu vi pacientes fazerem a dieta cetônica, né? Então fica só comendo proteína. A proteína sobrecarrega fígado, sobrecarrega a questão emocional da raiva. Fica um indivíduo extremamente, Pedro, predador, né? O carnívoro excessivamente, sem nenhum equilíbrio nos carboidratos, sem uma dieta realmente que te equilibre emocionalmente, a pessoa ela não só quer, né, vencer um leão por dia, mas ela come um leão por dia, ela fica irritadiça, briga com tudo e todos, ela fica num mau humor. E o que normalmente acontece? Ela perde peso, acaba novamente formando todo o peso de novo, até pior. Muitas pessoas também que se abstêm totalmente da carne, mas ainda trazem um caráter, vamos dizer, pita na Ayurveda, acabam compensando isso em vícios, na bebida, no álcool. Então, vamos lá, precisamos nos conhecer para podermos adotar a melhor dieta para as nossas características emocionais. Temos um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, falo com quem? Eu queria te falar, essa síndrome de mãezona, paizão, Sim. é bem a cara de filho mais velho. Meus pais trabalhavam, então meu pai dizia para mim, eu era 5 anos mais velha que minhas irmãs, você tem que cuidar das suas irmãs. E a culpa é sua. Se minha irmã ia mal na escola, caçula, eu apanhava ela, não. Eu entendo. Porque ele falava, você é responsável, porque você sabe mais, você já está mais na frente na escola. Então, tem que cuidar dos seus irmãos. Sim. Você não consegue fugir disso. Mas é importante não fugir, meu amor, mas ressignificar este papel. Porque você, olha, a sua contribuição é extremamente rica, agregadora para o nosso programa. Eu quero agradecer muito o carinho da sua audiência, você ter ligado, porque essa síndrome do herói, da heroína... Eu vou desligar, Márcia, vou ouvir no rádio, Isso, tá bom, meu amor. É muito comum no filho primogênito, né, dentro até da nossa própria cultura, das culturas, essa responsabilidade ela é sempre passada para o filho mais velho, do tem que, né, cuidar dos irmãos, e isso já gerava na criança uma angústia, porque já era difícil para ela se controlar, né? Controlar os seus humores, controlar o seu próprio desenvolvimento. Imagina estar de olho naquele irmãozinho peralta, que apronta, ou numa irmã que também tem algumas características. Imagina essa responsabilidade. Então, ao longo da nossa história, ao longo da terapia, nós precisamos ressignificar este papel. Então, não é se isentar e se ausentar, né? Muitas pessoas viram as costas à família e não, né? Você não caiu numa família por acaso. Mas perdoar essa mãe por ter agido assim, de alguma maneira ela quis te ensinar a responsabilidade, exagerou na dose, não é? Mas também olhar os seus irmãos com um olhar de carinho, entendendo a individualidade, a limitação deles e também a sua zona de interferência. Porque no que a gente faz de mais, o outro faz de menos. Então, se existe alguém folgado, é porque existe alguém muito sobrecarregado do lado, fazendo e lidando e abrindo caminho para o outro, então não é bem assim. Tenho muita coisa a falar, mas o nosso tempo já está terminando. Então, se você quer participar
do nosso workshop no carnaval, vai estar tranquilo, não vai viajar, vai querer se aprofundar em conhecimento, quer ajudar pessoas, você vai. E também, se você quiser marcar a sua consulta, agendar a sua sessão comigo, eu, doutora Márcia Schwindt, terei um imenso prazer em te atender. É o 11 98579 9200. Vamos falar mais devagar? 11 é o 98579 9200. Nosso tempo já acabou. Eu quero agradecer a Deus, a Jesus Cristo, ao Pedro, a toda a direção da Rádio Vibe Mundial. Que alegria poder continuar essa nossa jornada evolutiva junto a vocês. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem em Deus.